boa noite a todas, o pessoal que for chegando. Estamos iniciando hoje mais uma live aqui no nosso canal, Os Novos Espíritas. Aguardando a nossa convidada da noite, para que ela possa brilhantar mais ainda o nosso bate-papo, a nossa conversa, acerca do tema Lei de Conservação, que consta no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Nossa convidada já se faz presente, guardando ela entrar na live, para que a gente possa dar início. Boa noite, Sarinha. Muito bom ter você aqui. Oi, Vi. Tudo bem? Olá, tudo bem com você? Tudo em ordem. Então, para que a gente dê início, né, nossa live aqui do Novos Espíritas, vou dar novamente boa noite a todos que vão chegando, que vão se acomodando para nos assistir nesta noite de quarta-feira. Gostaria de falar que, novamente, né, a Novos Espíritas ela também está presente em outras redes sociais, como Facebook e YouTube. Então, quem puder, se inscreve no link lá da bio, tem os links das 3 redes sociais. Lógico, aqui você já está no Instagram, então fica mais fácil ir lá e seguir. Gostaria que minha convidada da noite hoje se apresentasse para que a gente possa começar a bater o papo sobre lei de conservação. Boa noite, gente. Eu sou a Vitória Costa. Eu tenho um canal no YouTube, Espiritismo com Vitória, e sou espírita com muito amor, com muita admiração pelo Mestre Jesus. E estou aqui muito grata a agradecer vocês, Evelyn, pela oportunidade de conversar com vocês e aprender com vocês e compartilhar um pouquinho de reflexões tão importantes. É isso. É isso aí, Vivi. A melhor coisa que a gente pode fazer para a gente aprimorar nosso conhecimento é realmente falar dele para outras pessoas, que a gente acaba sendo inspirado pelos nossos mentores e nos fortalecendo os conhecimentos, estudando para poder passar a mensagem da melhor forma possível. Com certeza. Eles Então, tanto gente, ansiam. nesta noite, novamente, nosso companheiro de todas as horas, o Livro dos Espíritos, capítulo 5 da terceira parte, Lei de Conservação. É uma lei muito importante, né? Consta dentro das leis morais, é uma das leis divinas ou naturais que nos dá a possibilidade de conhecermos a natureza e seguirmos os passos para conservá-la, para cuidar de nós mesmos e para sempre estar, como é que eu posso dizer, se aprimorando, né? Então, Vi, o que você assim falaria da lei de conservação, um aspecto inicial assim? Como você lidaria com essa lei de conservação? Como é que você lida com essa lei de conservação? Certo. Eu vejo a lei de conservação como um essencial, né, para o nosso desenvolvimento e para o nosso desenvolvimento moral e crescimento espiritual mesmo, no sentido de aprender com as situações que nos acontecem, mas manter o nosso real propósito aqui, né, de ser o melhor de nós a cada dia, de aproveitar a oportunidade que essa vida material nos dá, de ajudar mesmo as pessoas que estão ao nosso redor, voltar para nós, né, em crescimento. E é necessário ter esse sentimento, né, de conservação para que a gente se mantenha no caminho mesmo do progresso, né, que a gente sabe que se dá
por várias encarnações, né? E várias oportunidades que a gente tem de crescimento. Uhum. É isso aí. A lei de conservação, né, é bem interessante quando a gente para pensar em que a gente tem que trabalhar o nosso corpo para que ele se mantenha resistente, se mantenha forte para superar as intempéries da vida. Hoje, quando a gente vê, por exemplo, a própria questão desse vírus que assolou o país, assolou o mundo, né? Que ainda está presente no nosso cotidiano, a gente lida muito com essa questão da lei de conservação. Como é que a gente está se protegendo? Como é que a gente está fazendo para proteger as pessoas que estão à nossa volta? Para que a gente consiga continuar nessa encarnação e trabalhando cada vez mais, não é mesmo? E Então, manter o nosso bem-estar, né? Nosso bem-estar é é muito isso. importante. A saúde do corpo físico, que serve de casulo, né, para o espírito, serve de meio para que o espírito aprenda nesse plano encarnado. Então, logo no início da lei de conservação, né, o livro dos espíritos ele é muito feliz, e a pergunta de Kardec é muito feliz aos espíritos. Os Ah, comentários estão cobrindo. sobre a tela de Vitória. Cobra um pouquinho, mas é porque na horizontal a gente fica também com a facilidade de publicação em outras redes sociais, tipo o YouTube. Por isso que a gente está fazendo nesse modelo. Mas vocês podem colocar aí e tem o chatzinho de perguntas na parte inferior que vocês podem botar e a gente também vai poder ver a resposta. A gente agradece. E no caso, voltando, quando Kardec traz na pergunta 702, né, do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: o instinto de conservação é uma lei da natureza? A pergunta é muito feliz, né? Porque muitas pessoas podem achar que não, que essa lei de conservação, a gente preservar o nosso corpo, não seria uma lei natural, seria uma lei nossa humana diante de tantas leis que proíbem determinadas atitudes ou determinadas ações. Né? E aí a resposta dos espíritos é muito feliz também, quando fala e esclarece sem deixar dúvidas, né? Que ela bota assim, sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de inteligência que possuam. Em alguns, o instinto de conservação se manifesta de forma puramente mecânica, e em outros ele é exercido com o uso do raciocínio. Nesse tópico em específico, eu gostaria de abordar aqui a questão do uso de certas substâncias ou até mesmo de consumo excessivo de comida mesmo. Porque ele fala que é exatamente essa questão de você é, ter o grau de escolha, né, de percepção do seu corpo, para você perceber até que ponto você pode ingerir determinado alimento, determinada bebida, e até que ponto isso é saudável ou não. E você deve se conservar, deve se proteger também. Sim. Quando ele fala, né, que em uns é puramente maquinal, e outros ele é racional, eu vejo que muitas vezes a gente deixa com que os nossos instintos de se preservar acabem sobressaindo ao nosso raciocínio, né, de ser respeitar as nossas limitações, tanto morais quanto físicas, né? Porque o corpo foi nos dado para exercer determinada missão, né, de desenvolvimento moral do espírito e de aprimoramento, né, das nossas capacidades. Então, quando a gente negligencia a nossa responsabilidade das nossas ações e acaba tendo ações, né, imprudentes com o nosso corpo, isso interfere no bem-estar que eu citei no começo, né, na exerção da nossa missão. Então, é importante prudenciar o que nós fazemos com o nosso corpo, porque reflete
no espírito. Mas tem outro aspecto, né, que o espírito, ele se... quando o espírito está enfermo, o corpo acaba saindo no corpo, né? O corpo acaba ficando enfermo em conjunto, muito também pelas ações. Por isso que os vícios devem ser de nosso atento, né? Não alimentar os vícios, né? Sim, sim. E aí a gente entra até no segundo tópico, né, que tem no Livro dos Espíritos, que é a questão dos meios de conservação, né? Porque assim, a gente está ouvindo, tá comentando aqui sobre a questão de se conservar desse instinto, e quando a gente sai desse instinto, que a gente cria o raciocínio para que a gente se conserve, né? A gente começa a pensar de forma diferente. E a partir do momento que a gente começa a pensar em como a gente vai se conservar, a gente vai pensar nos meios, na forma como é que a gente vai conservar o nosso corpo, como é que a gente vai conservar as nossas qualidades físicas, e mentais, para que a gente consiga cada vez mais estudar, crescer e evoluir. Sim. É um esforço diário, né? Acho que nas pequenas situações a gente prestar atenção, né, em como nós estamos nos tratando, assim, como nós estamos tratando o nosso corpo. Porque não é que Deus pune você usar determinada substância ou não. A questão é de que forma isso repercute nas suas atividades, né, no seu desenvolvimento. Será que está atrapalhando? Se estiver atrapalhando, é algo que, né, a gente não deve alimentar em nós. Acho que é mais nesse sentido, né? É isso mesmo, Vi. E eu acho interessante quando a gente pensa no meio de conservar ser uma forma onde a gente pode, vamos dizer assim, trabalhar o nosso corpo. Então, assim, a gente pode conservar, mas não só a nós, né? A gente normalmente, quando vê a lei de conservação, a gente pensa só em conservar o nosso corpo, mas a gente tem que conservar também o nosso ambiente, porque está tudo atrelado, é tudo um ciclo, né? Então, a pergunta 705, quando ele fala dos meios de conservação, ele pergunta por que nem sempre a terra ou o solo produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem. Então, assim, ele traz essa questão de como o meio que está à nossa volta, ele vai servir ou não para a nossa conservação. Então, se a gente conserva o ambiente em que a gente vive, a gente começa também a conservar a nós mesmos. A gente vai dar mais possibilidades para que a gente se conserve e para que a gente consiga alcançar outros objetivos. Sim. Você, como bióloga, também, né? Dá É, aquele. é porque a Terra, ela é um planeta, né, que ele tem a constituição exatamente para meios da gente sobreviver, né, da gente conseguir nutrir o nosso corpo físico. Então, a Terra, o solo, a mãe natureza, né, Deus a fez exatamente para ser um ambiente, né, harmônico para todos os espíritos que aqui vivem. Mas a gente sabe que muito das ações, né, do homem é de degradação, né? E aí, porque pelos interesses próprios, acaba sobressaindo aos limites que a natureza até mesmo tem de se regenerar. E é por isso que a racionalidade, no sentido de desenvolver uma moral, é tão importante para a população, porque quanto mais a gente compreender que nós fazemos parte do meio e não somos exclusividade no planeta, que estamos interligados, né? Que a gente depende um do outro para a harmonia. Se a gente destrói a floresta, qual é a qualidade do ar que a gente vai estar respirando, né? Como que a gente vai conseguir produzir o alimento que não é distribuído de forma harmoniosa? Então,
o desenvolvimento moral vem para trazer essa harmonia e essa consciência, né? Que é da união e do amor do Pai, né? Que tanto nos ama e nos fez exatamente para o nosso bem-estar. Deus quer que sejamos felizes. Quando a gente destrói, a gente está indo contra as leis do amor, né? Da união mesmo, de todos os seres. É isso aí. E aí? Vem a resposta, né, do livro dos espíritos, no caso, meus espíritos que estão ali desencarnados, dando essas respostas a Kardec, a resposta é bem direta, logo na primeira frase, que o homem, por ser ingrato, descuida da terra. E aí vem exatamente isso que você falou, né? Que às vezes a gente está aqui, está no plano material e acha que, tipo, não, a gente não precisa cuidar do nosso jardim, a gente não precisa cuidar da floresta amazônica, a gente não precisa cuidar do mar, a gente tem que cuidar do meio onde a gente vive, né? Porque senão como é que a gente vai criar meios para a nossa existência ou subsistência? Como é que a gente vai plantar sem ter local fértil para plantar, para produzir o alimento para a gente comer? Entendeu? Então a gente precisa ter essa consciência e cada vez mais focar nisso, para que a gente possa cada vez mais evoluir e crescer, né? Porque a E mudança, também, ela começa dentro de nós, né? Se cada um primeiro tomar uma consciência, né, do como eu posso ajudar o meio onde eu estou, o que eu posso fazer, né, para agregar mesmo a harmonia, aí o todo se transforma, né? Não tem como o todo se transformar se essa reforma não começar dentro de nós, né? Parece meio clichê, mas é tão difícil, né? A gente tomar consciência e realmente agir em prol de todos, não pensar em si, né, na minha casa ou só no meu quintal, mas como que eu posso influenciar a opinião do outro a não jogar o lixo na praia, porque um monte de animais vão comer esse lixo, né? Enfim, entre outros fatores, né, que a gente tanto tem concepção aí de que existe as problemáticas ainda, né? sim, sim. E também, quando ele fala nessa pergunta, né, ele fala até do o árabe no deserto. Ele cita como exemplo o árabe no deserto. Ele sempre encontra do que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade da produção é desperdiçada para satisfazer fantasias, terá o homem motivo para se espantar se nada encontra no dia seguinte? Terá ele motivo para se queixar quando estiver desprovido de tudo nos dias de escassez? Então, assim, é exatamente essa questão. A gente vai entrar também nesse tema mais adiante, a questão do necessário e do supérfluo. A gente vive com isso diariamente. Tem uma série que lançou na Netflix, apesar de ser muito, assim, grosseira, mas o conteúdo, se você for analisar, é basicamente isso. Eu esqueci o nome da série agora, mas ela se tratava de pessoas que viviam em degraus diferentes dentro de um alçapão, né? Acho que era o poço. E aí, o primeiro que comia tinha uma mesa farta e os outros iam ter que comer o resto daquilo. Se você pensa no outro e você pensa que todo dia vai ter alimento, você vai pegar uma coisa só para você, você vai se alimentar daquilo e deixar para que chegue até o final do poço todo se alimentando. Agora, se você só pensa em você e não pensa na coletividade que está ali à sua volta, você acaba com tudo logo no primeiro andar e os outros ficam sem nada. Então é Sim. mais ou menos isso. A nossa ideia é lei de conservação. A gente precisa se conservar. Ai, que coisa fofa. Tem um Estamos gatinho sendo aqui. invadidos pelos nossos animais. Sim. Ai, Então, que a fofa. gente pode levar para aspectos, ok, aspectos tanto da sociedade, né? Porque as sociedades, os governos, né, em si, assim,
tem essa ainda, né, essa individualidade, a produção capitalista também a gente pode levar, porque visa o lucro, né, visa sempre o excesso, a quantidade e não a qualidade. Isso é um aspecto, né, problemático. E outro que, pessoalmente, né, o quão a gente realmente distribui o que nos tem de excesso. Então, se eu tenho condição de levar o alimento para um irmão que está na rua e que não tem um alimento hoje, não tem um café da manhã, e eu tenho a condição de comprar um pão, comprar, não sei, para ajudá-lo, por que não fazer isso? Por que negligenciar nosso poder de ação do bem, né? A gente tem que sempre tomar para si, né, do que eu posso fazer realmente na prática para ajudar o meu irmão que sofre, às vezes sofre em silêncio, né? Porque o sofrimento ele é algo pessoal também. A gente sofre, muitas vezes a gente sofre em silêncio, né? A gente não fica alarmando. Então, muitas vezes a gente negligencia o nosso poder de ação no bem mesmo, né? De levar essa comunhão de pensamento, né? É muito importante no nosso dia a dia. A reforma é a reforma que começa em nós, quando a gente olha para dentro de nós. O que eu posso fazer pelo meu irmão? Além de você ajudar o irmão, você, se alguém pode tomar como um exemplo e ajudar um outro irmão, porque viu que você estava ali ajudando, né? Então, é uma corrente, né, em que uma pessoa leva a outra boa ação. Por isso que a união é tão importante, né? Para tirar essa desigualdade também, que tão alarmante ainda. E aí vem o puxão de orelha na resposta ainda da 705. Ele fala assim, o espírito. Na verdade, eu posso dizer, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe moderar o seu modo de viver. Então, quantas vezes, né, a gente acaba indo para um restaurante e acaba comendo demais, ou então pede mais do que comeria e acaba jogando fora, ou na nossa própria casa a gente acaba comprando em excesso, como a gente viu no início da pandemia, por exemplo, que todo mundo ficou alarmado, não, comprar não sei quantos potes de álcool gel. E aí no final tem gente chegando aqui no Centro Espírita doando álcool gel que diz que está sobrando e que não tem mais o que fazer, porque tem muita quantidade, vai perder e tudo mais. Então, a gente precisa perceber o limite, né, entre o instinto de conservação, a conservação real e o que a gente acaba exagerando e acaba degradando a natureza por não saber que também tem que conservar a natureza, não é só conservar o nosso corpo, tem que conservar os dois lados. Com E certeza. aí, na pergunta 706, né, ele fala até essa questão. O que se consideraria por bens da terra? Devemos entender somente os produtos que provêm do solo? E aí eu já emendo a resposta, porque depois você faça o um comentário acerca do que você entende desse tema, né? O solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos. Esses recursos são simples transformações do produto do solo. Por isso, é preciso entender, por bens da terra, tudo aquilo que o homem pode desfrutar neste mundo. Você, como bióloga, também vai defender esse lado aí da conservação da terra, né? Então, pode Porque a começar. terra chora, né? Ela simplesmente está chorando com tanta. O que aconteceu no Pantanal, o que aconteceu na Amazônia. É claro que esses humanos, né, que fizeram isso e que deixam de ser, deixam de pensar mesmo nas suas ações, eles vão responder pelas suas ações. Sendo boas ou não, a gente responde por nossas ações. Então, a justiça divina ela é muito, muito clara quanto a nos responsabilizar ao que nós fazemos. Então, à medida que a gente muda a nossa percepção de que não existe eu, existe o todo, existe uma conexão entre os organismos, nós dependemos um dos outros. Quando a gente degrada um rio, por exemplo,
a gente altera todo um ecossistema, a gente tem repercussão social, porque o pescador não tem mais o peixe para alimentar sua família, e o rio fica poluído, né, num sentido de que quem vai usar essa água, qual a qualidade dessa água, de que forma isso atinge a saúde das pessoas. Então, não é pensar em mim, né? Tipo, é bem mais além. A gente ter uma visão holística, né? Uma visão do todo, de que a minha ação repercute no meio onde eu estou e repercute até na vibração do ambiente onde eu estou, né? Porque quando a gente alimenta bons pensamentos, a gente consegue influenciar todos que estão ao nosso redor. Então, se a gente está vendo uma situação, uma pessoa que jogou um lixo no chão, a gente pode conversar, ô amigo, não vamos fazer isso, porque vai acabar atingindo aí o mar, vai levar para o. Sabe, às vezes a pessoa faz pela falta de percepção mesmo do que pode acontecer com os organismos, né? Então a gente precisa ter esse instinto de preservação mesmo, né? Esse instinto de cuidar de nós, do nosso lar, e cuidar do lar onde nós moramos, do planeta. Então parece um pouco, né? Pode ser bastante clichê dizer isso, mas a prática é importante. E o nosso papel faz toda a diferença. A nossa ação é, assim, crucial, porque ao outro eu dou o direito de ser como ele, bem entender, né? Chico Xavier já dizia, mas a mim eu dou o direito de ser cada vez melhor. E assim a gente transforma a nossa realidade. E o planeta regenera, porque a população está regenerando, né? É importante. A gente, quando fala de lei de conservação, né, como você falou, a questão a regeneração, né, também, que envolve. E o momento que a gente está passando, a gente está saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então é necessário que cada vez mais a gente comece a observar e a pensar nisso, né? Imaginar, vamos dizer assim, qual a melhor forma de a gente trabalhar o nosso convívio com as pessoas e com o ambiente. A gente não pode parar e só pensar em nós. A regeneração, ela significa dizer que é o amor que está crescendo. A gente começa a sair do campo do negativismo e passa para o campo do positivismo. A partir desse momento, quando a gente faz essa mudança de polo, quando a gente faz a mudança de consciência, a gente começa a crescer cada vez mais. E esse instinto de conservação, ele sai da forma de instinto para ser uma conservação raciocinada, uma conservação pensada e planejada para que a gente consiga melhorar o planeta. Com certeza, concordo super. Porque a racionalização, o desenvolvimento da inteligência é exatamente conceber a união de todos, né? E conceber que nós crescemos juntos. Não existe evolução individual, existe evolução coletiva. Nós evoluímos juntos. É a pergunta 710 do Livro dos Espíritos, que é uma outra pergunta ainda sobre esse tema de, de meios de conservação, né? Que forma a gente pode conservar o nosso ambiente, o nosso corpo e a nós mesmos? E aí a pergunta é assim: nos mundos onde o corpo físico é mais aperfeiçoado, os seres vivos necessitam de alimentação? Sim, necessitam, mas os seus alimentos estão de acordo com a natureza do seu corpo físico mais aperfeiçoado. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para o estômago grosseiro dos homens, do mesmo modo que para eles a alimentação humana não poderia ser digerida. Nesse tópico em específico, eu presto muita atenção quando, no livro e no filme Nosso Lar, André Luiz chega ao plano espiritual, né? E lá é servido uma sopa para ele na casa de um benfeitor lá, que eu esqueci o nome agora. Mas quando lhe é servida essa sopa, né, ele fala: Nossa, parece uma água. E é porque
esse alimento era necessário para o espírito. Não é o alimento que a gente consome hoje aqui na Terra. E aí entra em várias questões também. Porque quando a gente para raciocinar e para analisar os alimentos que a gente vai consumir e que vai dar energia ao nosso corpo, a gente precisa ter essa consciência. A gente não pode ser leviano e deixar de comer porque só porque deu na telha, né? Tipo assim, a gente não pode fazer aqueles jejuns malucos de não sei quantos tempos sem se preocupar com a nossa conservação. Lógico, existem pessoas que têm esse nível, essa capacidade de consciência do próprio corpo e de conseguir fazer esses tipos de coisas. Eu lembro quando, acho que foi questão de Gandhi, né? Tantos outros que faziam jejuns grandes e que ainda mantinham a sua consciência, mantinham o seu corpo, mantinham sua qualidade de vida. Sim. Na verdade, eu vejo que essa constituição física, ela demanda a matéria orgânica. Por isso que eles falam, né, que a carne alimenta a carne. Mas eu vejo que a carne, nesse sentido, é a matéria que vai dar aí nós somos o conjunto do que a gente se alimenta, na verdade, né? E aí vai dar a constituição do nosso corpo. Os excessos é algo que a gente deve, né, prudenciar, porque o excesso nunca é benéfico. Então, mas também nenhum extremo é benéfico, né? Nem deixar de se alimentar ou comer demais. E acaba que no plano espiritual, nas colônias, até mesmo quando o espírito desencarna, muitas vezes ele ainda tem esse apego com a comida, né? Sente essa falta da comida. E aí o espírito fica ainda com essa memória, né? E com essa vontade do espírito, igual as tantas outras vontades que eles vão ter permanecendo aí na sua consciência, porque nós somos consciências, né? Então tá tudo gravado. E quando o espírito desencarna, ele desencarna com o perispírito dele. E as marcas, né, os nossos sentimentos, as nossas vontades, tudo que a gente passou, fica aí marcado no nosso perispírito. Por isso que o espírito tem tanta dificuldade de deixar aí essa vontade de comer, né? E aí quando chega e a comida é uma constituição diferente, porque o seu corpo, né, não deixa de ser material, aí acaba tendo essa dificuldade, né? Realmente, e aí também eu acho que entra uma questão onde a gente pode analisar a questão do vegetarianismo e veganismo também, né? Porque assim, a gente ainda necessita de algumas proteínas, alguns alimentos, que às vezes a gente só consegue absorver com a ingestão de carne. Não para todas as pessoas, óbvio. Assim, eu entendo que na nutrição existem outros alimentos que podem suprir essa questão das proteínas, mas tem pessoas que ainda não estão adaptadas a isso e às vezes passa a fazer essas restrições alimentares sem o acompanhamento de um médico, de um nutricionista, para equilibrar toda essa questão, né? Então é interessante que sempre que você for tomar uma decisão quanto à sua alimentação, você procure a pessoa que tem maior capacidade para te ajudar nisso e você consiga adaptar o seu corpo e conservar seu corpo num bem-estar físico para que você consiga continuar evoluindo aqui na Terra, né? Continuar a sua vida cotidiana. Acho que você tem um comentário sobre isso também, né? Porque é uma necessidade biológica, né? Se alimentar. Mas que isso não seja uma válvula de escape, né? A gente se alimenta para se manter vivo, assim, o corpo, a matéria. Mas o nosso alimento real e deve ser diário é o do espírito, né? Com a absorção de bons pensamentos, de boas ações. Isso é um alimento que vai realmente nos dar a saúde e a matéria vem, né, para manter os nossos órgãos funcionando.
mas eu vejo que a gente negligencia muito, né, o quão o nosso alimento espiritual deve ser diário. Por isso que a importância do evangelho no lar, né, a importância da gente alimentar a nossa moral, porque é o nosso crescimento moral que vai fazer com que nós desenvolvemos e empenhemos, né, as atividades diárias da melhor forma. Porque não adianta a gente estar mal, o nosso corpo ter todas as energias aí, acúmulo de comida, mas a gente não ter a vontade de agir. Então, por isso que o espiritual vem sempre em primeiro, né, assim, mas todo um equilíbrio, né, que a gente precisa ter. Realmente. E aí, eu acho que a gente entra já num segundo tópico aqui, como você falou da questão do consumo irregrado, né, de alimentos, também que a gente acha que comer muito é diferente de comer bem, né? Então a gente precisa fazer essa diferença. E a gente entra também na questão dos prazeres terrenos. E aí a gente pode utilizar uma infinidade de coisas para definir como prazeres terrenos e que às vezes prejudicam a nossa conservação, o nosso estado de conservação do corpo físico que se faz presente aqui na Terra, né? Encarnado. E aí, a pergunta 712 do Livro dos Espíritos, que também tem a 712A, que são continuações, eu vou ler as duas para que a gente consiga dar continuidade nesse desenvolvimento do tema. Ela fala assim: com que finalidade Deus colocou o prazer como um atrativo dos bens materiais? Aí os Espíritos respondem: com a finalidade de estimular o homem a cumprir sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. E aí a pergunta: qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, assim, a gente precisa manter a nossa consciência diante das situações cotidianas em que a gente se encontra, né? Que a gente vive, que a gente trabalha. Então, existem tentações, principalmente para nós jovens, o mundo vive cheio de tentações à nossa volta e a gente tem que saber se policiar e escolher o que a gente vai agir da melhor forma possível, sempre tentando trazer para o nosso consciente e nós espíritas ainda mais, porque sabemos o que nos espera no outro plano, né? Eu lembro de uma frase que assim, quando eu entrei na doutrina espírita, sempre foi falada, que era sempre, e olha que eu tenho desde 5 anos de idade, eu ouço essa frase, que é tipo assim, a partir do momento que você decide ser espírito, você não pode voltar atrás. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você não tem como voltar. Porque você sabe que aquilo ali existe. A partir do momento que você internaliza o espiritismo, você muda totalmente e radicalmente o seu estilo de vida. Você começa a perceber que esses prazeres terrenos, eles não são necessários e que, assim, tem tudo um limite. Lógico, a gente não vai falar aqui sobre a abstenção total de certas coisas que a gente faz. A gente não vai dizer que, por exemplo, o sexo vai ser totalmente proibido. A gente viu na semana passada que a lei de reprodução também é uma lei divina. Então, é saber escolher, é saber como agir em determinadas situações. Não é o sexo irregrado, é você fazer com alguém que você ame, por exemplo. Então, isso envolve a lei de conservação. É ter os cuidados necessários com o seu corpo físico. É você ter a consciência de que você se alimentar bem não significa dizer que você se alimentar em excesso. Você tem que ter essa polarização e essa construção na sua mente para que você consiga evoluir. Sim, até porque é muito importante a gente ter esse limite de uso e de abuso, né? Porque, mais uma vez, o excesso é a falta de uma racionalidade, assim, de uma moral, de ser responsável com o seu corpo e de ser responsável. Porque o pai, ele nos dá o nosso corpo exatamente para nosso desenvolvimento. Então, quando a gente acaba denegrindo o nosso corpo, isso influencia na exerção da missão.
E muitas vezes o que a gente faz, por estarmos, né, em constante interação com os espíritos, muito do que a gente faz atrai, porque no universo tudo é vibração. Então, a vibração que você se encontra, os hábitos que você tem, vai dizer muito sobre as companhias, né, que estão à sua volta, porque o espírito sendo criado simples e ignorante, todos nós fomos criados simples e ignorantes. A gente passa pelas provas, pelas situações da nossa vida, pelas experiências, exatamente para a gente desenvolver a nossa moral, para a gente ser realmente responsáveis por nossas ações, porque a gente responde pelo que nós fazemos, né? E assim, os excessos é exatamente para a gente conseguir ver o limite do que a gente quer para nós, do que nos faz bem, do que vai ajudar no nosso progresso e do que não vai. Então, muitas vezes a gente tem hábitos e os hábitos são difíceis de mudar, a gente sabe que não é fácil mudar hábito, mas a partir do momento que você busca tomar consciência dos hábitos e do que você não quer mais para você, porque de alguma forma você sabe que não te faz tão bem. Então, não tem por que alimentar, entende? Então, é muito importante a gente se respeitar e ter ter as ações das vibrações que a gente quer ao nosso redor, né? Então, que a gente tenha o melhor, a gente precisa vibrar o melhor, né? É como colocou aqui nos comentários, uma amiga minha, falou assim: pois é, começamos a não nos encaixar mais em alguns ambientes. Quando a gente começa a ter essa consciência, né, a gente começa a mudar nosso comportamento. E muitas vezes as pessoas taxam a gente de cri-cris, porque a gente começa a agir de outras formas. Eu, por experiência própria, já passei por algumas poucas e boas, porque eu não bebo, nunca quis beber, e meus amigos de faculdade falavam: não, você é muito cri-cri, por que que você não bebe? Só porque você é espírita, é proibido beber. Eu falei: não é proibido beber, mas eu tenho uma consciência do que acontece quando a gente ingere o álcool. Então eu parei antes de começar, vamos dizer assim. Então, a gente já começa com uma consciência diferente da vida e de tudo que nos envolve. Não estou dizendo aqui que é errado você utilizar o álcool, mas, assim, com consciência. No meu caso, como eu nunca experimentei, eu nunca senti vontade, nunca tive necessidade. Então, para mim, como é mais do mesmo, prefiro continuar sem. A gente também já abordou, acabou abordando no nosso bate-papo, um dos itens que tem no capítulo, que seria a questão do necessário e supérfluo. Só para que não passe batido, a natureza, pergunta 716, só para exemplificar isso, a natureza não traçou o limite do necessário em nosso próprio organismo físico, e aí vai aquela questão da gula, do comer demais, né, e etc. Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das necessidades do próprio organismo do homem, mas os vícios lhe alteram a constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Que são muitas coisas que a gente traz no nosso estigma, na nossa consciência, que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo e das encarnações. Porque, assim, não foi só de uma encarnação, foram de várias que acabou chegando a isso. Eu vou pular para o próximo tema das privações voluntárias e mortificações, porque o tempo está correndo e a gente quer abordar todo o tema, né, dentro do capítulo, para trazer para vocês. Então, a gente selecionou duas questões do Livro dos Espíritos também para falar sobre essa parte das privações voluntárias e mortificações. Eu vou fazer a leitura dessas duas perguntas para que fique mais dinâmico e a gente consiga terminar mais rápido o bate-papo, por conta do horário que o Instagram corta mesmo. Então, as privações voluntárias, no caso a pergunta 620, as privações voluntárias que visam uma expiação também voluntária possuem algum mérito aos olhos de Deus? E aí ele responde, os espíritos respondem: quanto mais você fizer o bem aos outros, maior mérito você terá.
E aí a pergunta 720A fala assim: existem privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O mérito está em resistir à tentação que convida aos excessos ou o prazer das coisas inúteis. A privação voluntária é meritória quando o homem tira do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação é apenas um fingimento, ela torna-se uma falsidade. E a pergunta 723, ela fala: o homem, ao se alimentar do animal, contraria a lei da natureza? E aí vem aquela questão que a gente falou lá atrás, né, do vegetarianismo, veganismo e tal. Segundo os espíritos, na constituição física do homem, a carne alimenta a carne, pois do contrário o homem enfraquece. A lei de conservação cria para o homem o dever de preservar suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Assim, ele deve alimentar-se conforme a necessidade do seu organismo. Lógico, vão ter pessoas que vão se adaptar super bem ao vegetarianismo e ao veganismo, mas existem pessoas que também não vão se adaptar. E é necessário ter essa consciência. Não adianta somente você dizer, ah, você é vegano porque está na moda, ou ah, você é vegetariano porque está na moda, e não pensar no seu organismo. Você precisa perceber se seu organismo corresponde a essa mudança de alimentação e aí sim ter esse acompanhamento e se preservar, né? É, com certeza. Porque é o que eles falam aqui, a privação realmente relevante aos olhos do pai é a privação de que você tira do seu, do seu, do seu para o seu irmão, né? Essa é a sua maior privação. Então, tem muitos momentos em que a gente não só dá do supérfluo, né? Ou fica até alimentando os excessos e não faz o bem que poderíamos para o nosso irmão. Quando a gente se priva de algo para ajudar o nosso irmão, esse sim é uma privação que é, vai com a lei da caridade, né? Que é a lei do amor, que é a lei da união, né? De todos. Entendi. Também eu acho que é uma questão muito importante, né, Vi? A gente pensar e falar dessa privação quando ele fala assim, é, do que é, vamos dizer assim, do que lhe é necessário, né? Quando você tira do que lhe é necessário e não quando é supérfluo. Porque, assim, lógico, a caridade vai ser muito bem-vinda em qualquer situação. Você tendo, vamos dizer assim, ser muito rico, aí você vai lá e doa uma quantidade. Mas aquela quantidade que você doou chegou a ser um ponto onde você tinha uma necessidade ou você só doou do seu supérfluo? Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho 1 milhão, eu doei R$ 100 ou eu doei R$ 100.000, entendeu? Então, assim, é a questão da proporcionalidade. Se você doa aquilo que não vai lhe fazer falta, é como ele falou, se torna um pouco de falsidade da nossa parte. Então, assim, aquela questão do óbolo da viúva, né? Que ela fica feliz e doa aquela moedinha de nada que ela tinha, que era tudo que ela tinha do seu sustento. Mas aquele que é rico não chega nem a coçar o bolso para poder fazer uma doação. Então é isso que a gente precisa perceber e precisa entender como lei de conservação. A distribuição de riquezas ela acontece exatamente para isso, para que você, aquele que tem muito, exerça a caridade e aquele que tem pouco exerça a humildade. A questão do pedir e do ser, como é que eu posso falar? De aceitar essa ajuda, né? Então, admitir que seja ajudado. Não adianta você ter o orgulho ali irrigado em você, arraigado em você, e você não querer aceitar uma ajuda só por questão de orgulho. Então é necessário que a gente perceba essas situações para que a gente consiga crescer cada vez mais. Com certeza. É tomar a felicidade do irmão como sua, né? É pensar que o que adianta eu estar aqui cheia dos excessos, ou ser cheia
de mordomias e o meu irmão tá passando frio na rua. E aí minha roupa tá ali guardada no armário pegando mofo. Por que que eu não posso doar ou compartilhar e ver o meu irmão agasalhado, né? Então é você fazer da caridade algo primordial na sua vida e na do seu irmão, porque você está fazendo um bem comum, né? Um bem a todos, eu digo, não só para si. Acho que é isso que a gente tem que trabalhar todos os dias. Tão Verdade. Eu acho que também uma outra situação, né, que a gente acaba criando para nós, e falando muito rapidamente, que esse tema que eu vou falar agora seria tema para uma live inteira, que é a questão dos sofrimentos voluntários. Muitas vezes a gente acaba pegando situações e, em vez de superá-las, a gente fica depressivo, fica remoendo essas situações e acaba meio que sendo pior ainda, né, pra gente. A gente acaba se machucando e não se conservando bem, como a gente precisa estar bem conservado para poder a gente trabalhar e para a gente poder crescer cada vez mais. Então, faltando 5 minutos, então vou pedir para que você dê suas considerações finais para que a gente possa encerrar. certo. Eu quero deixar meu agradecimento a você pelo convite, à espiritualidade amiga que tanto nos guia todos os dias, a Jesus, o nosso grande mestre, exemplificador das boas condutas, a todos que assistiram também, estiveram aqui com a gente, e que a caridade, fora da caridade não há salvação, porque quando a gente deixa de ser caridoso, a gente está alimentando de alguma forma o egoísmo, o ego que a gente tanto quer deixar para trás nessa evolução, nessa caminhada, mas que nas pequenas situações a gente possa mudar as nossas ações. E não esperar um grande momento para fazer uma boa ação, mas poder fazer as boas ações, seja com uma boa palavra, seja dentro da sua casa, com a sua família, que é tão importante, e também com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Sem distinção, porque somos todos criação do Pai. Então, o amor prevalece. Hum. É isso aí. Então, nesse momento, gostaria de agradecer a todos também que entraram em algum momento da live, que estiveram aqui presentes. Agradecer a Vitória, por ter participado, por ter topado estar aqui com a gente. E já estendo o convite para outras participações, como eu já falei com você antes. Vamos deixar no feed também esse vídeo e eu também vou fazer a postagem no canal do YouTube. Então, nos comentários, Vi, você bota as suas redes sociais para que o povo também possa seguir e vice-versa, quem entrou pelo canal da Vi possa seguir o nosso. Então, fazer sempre crescer esse movimento espírita, seja na Bahia, seja aí onde você está, Paraíba, né? Então, a gente vai crescendo, vai sempre multiplicando o conhecimento. Muito obrigado a todos. E esse foi mais um vídeo do Novos Espíritas. Lei de Conservação, capítulo 5 do Livro dos Espíritos, terceira parte. Então, fiquem com Deus, uma boa noite. Novamente, obrigado, Vi, pela participação, por ter topado estar aqui nessa uma horinha que passa voando e quando a conversa é muito boa, né? Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem Muita com Deus. paz. Muita paz.